Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vou tratar com vocês de um assunto bem deplorável que mostra até que ponto pode chegar a nossa própria miséria humana. Me refiro ao assunto da menina, ou melhor, da criança de 10 anos abusada pelo próprio tio desde os 6, que engravidou e que hoje finalmente conseguiu interromper a sua gestação em um ambiente hospitalar seguro. Como vocês bem sabem, o aborto entre nós é tipificado como crime pelo Código Penal. Contudo, o legislador criminal contemplou duas hipóteses excepcionais em que o agente do aborto é isento de pena sempre que a prática for indispensável à preservação da vida da gestante em uma conduta que se conhece como aborto necessário no meio jurídico e sempre que a gestação tiver decorrido de estupro. Em ambos os casos, me parece claríssima a preocupação do legislador em preservar o bem-estar da gestante, na primeira hipótese, assegurando a sua própria vida em detrimento da vida do feto, do nascituro, daquele que está por nascer, e na segunda hipótese, poupando a mulher do tormento diário de deparar com uma criança que será sua filha, mas também será filha de um bandido e que evocará na sua mente todos os dias, 24 horas por dia, aquele momento mais tormentoso da existência daquela mulher. Mais recentemente, o Supremo, em uma construção jurisprudencial, entendeu isentar de pena também o agente de aborto de feto anencéfalo. Dessa forma, é claro que o Supremo acabou por legislar, por introduzir uma terceira hipótese excepcional que não havia sido contemplada pelo legislador. Mas não vou tratar desse assunto porque foge ao nosso caso de hoje, ao caso da menina. De fato, essa menina capixaba preenche pelo menos um dos requisitos previstos na lei penal para a legitimação do aborto, que é o fato da gestação ter sido resultante de um estupro. E aqui, abrindo um curtíssimo parênteses para quem não for eventualmente da área jurídica, não há qualquer discussão em torno da caracterização do estupro em relação a essa criança, porque, de fato, a nossa lei penal presume o uso de violência na prática de qualquer ato sexual com menores de 14 anos. Nesses casos, a violência não tem de ser sequer provada, ela é presumida. Em outras palavras, a gestação de uma criança de 10 anos só pode, à luz da nossa legislação, ter sido fruto mesmo de estupro, de uma violência contra aquela criança, contra aquele ser vulnerável. Inclusive, o nosso legislador penal contempla um tipo próprio, que é o estupro de vulnerável, de pessoas abaixo de 14 anos. Assim, se essa criança vivesse em um país minimamente normal, minimamente saudável, ela teria conseguido interromper a sua gestação sem qualquer alarde, sem maiores ruídos. No entanto, não é o caso. Essa criança vive no Brasil, um país cheio de problemas e cuja sociedade parece mesmo sofrer de várias patologias e patologias sérias. Tanto assim que esse caso dramático, esse caso trágico, mereceu um ruído excessivo por parte da mídia e
acabou sendo usado, ou melhor, sendo materializado, sendo vilipendiado por diversos espectros políticos como uma verdadeira bandeira. Vamos comentar um pouco todo esse uso, ou melhor, todo esse abuso, toda essa instrumentalização da tragédia, desse horror que envolveu essa pobre criança. De um lado, temos a ala dita conservadora, que na verdade não é conservadora coisíssima nenhuma. Temos esses supostos representantes do conservadorismo, capitaneados pela senhora Sarah Winter, que de um dia para o outro se arrogaram os maiores defensores da vida, do nascimento da criança, e chegaram a organizar uma manifestação, quase que uma passeata, diante do hospital para impedir o ingresso da equipe médica, chamando inclusive os médicos de aborteiros dos piores nomes. Senhora Sarah Winter, a senhora faz ideia de que acima dos seus desejos, da sua suposta preocupação com a vida, que nada mais é do que hipocrisia mesmo, acima de tudo isso, há um Estado de Direito com leis constituídas, com leis em vigor, incluindo aí o Código Penal, que autoriza plenamente e legitima o aborto desse feto por essa criança de 10 anos. A senhora faz ideia disso? A senhora faz ideia, por um acaso, de que ao propalar na mídia, nas suas redes sociais, todos os dados, inclusive a localização do hospital onde seria realizado o procedimento, a senhora expôs a vida, a intimidade, a privacidade de uma menor e dessa forma incorreu em um delito à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei em vigor entre nós? Será que a senhora se dá conta da enorme gravidade da sua conduta, mais uma vez atentatória ao Estado de Direito? Talvez não é, senhora Sarah Winter? Afinal, quem acampa livremente na Praça dos Três Poderes, conforme o seu bel prazer, conforme a sua própria vontade, seus próprios desejos, quem organiza uma marcha virtualmente incendiária rumo ao Supremo, quem faz todo esse alarde na imprensa, quem tem o seu passado de feminista aguerrida numa luta pseudo-feminista bem agressiva em um determinado grupo muito radical, quem tem todo esse histórico de vida, não é propriamente uma paladina do Estado de Direito. Então temos esse extremo, um dos polos da luta política estabelecida no nosso país. Do outro extremo, temos a ala dita progressista, muito bem representada aqui pela atriz Bruna Marquezine, que inseriu nas suas redes sociais que esse fundamentalismo, de Sarah Winter e companhia seria resultante do sentimento religioso. E Bruna Marquezine prossegue dizendo que a religiosidade é uma verdadeira doença. Bruna Marquezine, por um acaso, você já parou para ler um pouco ao longo da história e verificar que sociedades humanas diversas têm utilizado a religião como mote, como pretexto ideológico, muitas vezes para matar, muitas vezes para preservar vidas e tantas outras vezes para preservar algumas vidas em detrimento de outras? O
que quero dizer aqui é que a religião é um signo aberto, pode ser utilizada por nós, seres humanos, para qualquer tipo de finalidade. Somos nós que damos significado aos símbolos religiosos, à mensagem religiosa. Portanto, senhora Bruna Marquezine, não confunda religião com fundamentalismo. Acho que a senhora, no seu post, deve ter querido se referir a fundamentalismo como sinônimo de fanatismo, mas talvez a senhora não tenha propriamente uma cultura livresca suficiente para fazer essa distinção. Nem para entender que religião já serviu em outros tempos, como por exemplo no reino de Luís IX, rei cruzado francês que veio a se tornar São Luís, a religião serviu como aparato, como justificativa ideológica para explicar e legitimar a tortura de várias pessoas que fossem não religiosas, ou seja, que fossem ditas hereges. Da mesma forma, a religião também serviu para inspirar muitas virtudes na vida de outros santos, como tão bem descrito no livro Vida de Santos, de Eça de Queiroz, que reporta vidas de vários santos, mais especificamente dos santos ascetas, dos santos eremitas, que utilizavam a religião, os parâmetros religiosos, tão somente na busca por virtudes e jamais praticaram mal, jamais praticaram condutas nocivas ao seu semelhante. Portanto, vemos aí esses dois grupos claramente em embate, usando a história dessa pobre criança apenas como meio de instrumentalização, como pretexto para tentar angariar visualizações na internet, tentar angariar capital político, tentar angariar fama, tentar angariar proveito às expensas dessa história, reitero eu, tão dramática, tão trágica. Assim, o que enxergo, e me perdoem aqui a crueza da figura que vou usar, o que enxergo é praticamente a representação de dois bandos rivais de urubus em torno de uma carniça, disputando um pedaço de carne podre, que no caso são os restos da história dessa pobre criança que eu nem sei se vai conseguir se reconstituir como pessoa humana, se algum dia conseguirá reconstituir a sua própria dignidade, a sua própria autoestima. Mas quem se importa? Quem se importa com a dignidade dessa criança como indivíduo? Quem se importa efetivamente com o bem-estar dessa menor? Com certeza não foram esses grupos de nenhum dos lados que só fizeram alardear essa história, só fizeram tentar mesmo angariar capital político e capital político às expensas de um fato deplorável. Vejam vocês, um evento que deveria, inclusive teria que, de acordo com as normas do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, esse evento deveria ter sido mantido em sigilo para a proteção da individualidade de uma criança, de um ser vulnerável que ainda não sabe se defender de ataques da imprensa, de ataques dos grupos A, B ou C. Essa criança teria que ter mantido, teria que ter o direito à manutenção da sua privacidade, do seu sigilo doméstico, do sigilo em torno da sua própria dor, e não se tornar um objeto de folhetim, de discussões muito vulgares, muito banais, entre grupos que realmente não dão a menor importância à vida, à dignidade, à individualidade
humana. Vemos aí mais um reflexo da barbárie que assola e se manifesta cada vez mais no nosso país, no dia a dia de uma sociedade que parece mesmo estar muito doente, tanto assim que elege os tipos de representantes, os tipos de governantes que elegem. Esse é um ótimo termômetro de uma verdadeira patologia social, da barbárie em que vivemos, infelizmente. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.